apresentando para você a possibilidade do fim do tempo psicológico. Isso é algo que revela, nesse instante, aquilo que é indescritível, inominável, inexplicável. Quando o tempo interno, esse tempo interno é aquele que o pensamento tem forjado, tem criado, tem estabelecido. Nesse modelo de tempo interno, estamos vivendo no momento presente entre o passado e o futuro. A sensação é muito clara para esse sentido do eu, do ego, desse mim, no momento presente. É a sensação de alguém que está vivendo uma vida pessoal, particular, naturalmente separada da existência. Então, esse eu separado é o movimento que ocorre entre o passado, o presente e o futuro. O ponto é que estamos diante de uma ilusão. Não existe tal coisa como esse tempo psicológico e essa entidade no tempo, sendo o eu. Assim, nossa vida ela está norteada, me refiro a essa particular vida desse eu, ela está norteada de quadros mentais. Esses quadros mentais são lembranças que guardamos em nós. Um registro no cérebro. O pensamento está presente nesse movimento, mantendo sua continuidade, criando essa sensação. Reparem o que vamos tratar aqui com você. A ilusão é que nos foi ensinado que você é alguém. Sendo alguém, é aquele que pensa, porque tem pensamentos. Compreendam isso. O pensamento, ele é só um registro de memória. Isso é uma função cerebral. O cérebro tem pensamentos. Esta função de memória está funcionando nesse corpo e nessa mente. No entanto, isso não indica a presença de uma entidade aqui, presente, nessa experiência chamada pensamento. Estamos diante de uma ilusão, uma coisa que nos foi mostrada, ensinada. Aprendemos isso. Que primeiro vem o pensador e depois vem o pensamento. O ponto, a verdade, é que primeiro a realidade é que o pensamento é aquilo que se apresenta como a memória de um registro nesse mecanismo, nesse corpo. Um registro cerebral. Então, o pensamento que é memória chega. Uma situação ocorre, ela acontece à sua volta. Seus olhos se deparam com a experiência. É uma experiência. Ela é reconhecida, tendo por referência experiências passadas, registradas também na memória. Então, a experiência é reconhecida com base no pensamento que já está no registro ao que vem do passado. Se é uma experiência nova, o cérebro registra e arquiva, coloca dentro dos seus registros. Então, tudo o que está acontecendo conosco são percepções, experiências sendo colhidas, registradas ou reconhecidas a partir de registros passados, nesse corpo, nesta mente, neste cérebro.
A presença disso tem nos dado a ilusão de alguém que está fazendo isso. Então, quando um pensamento surge, a ilusão é de um pensador que está antes do pensamento, trazendo o pensamento. Reparem como é simples isso. É só uma reação de memória que vem desse mecanismo, no formato de pensamento. Não existe esse pensador antes do pensamento. Esse pensador é mais um pensamento, também registrado. Então, a realidade do pensamento presente em cada um de nós é a realidade de que o pensamento é aquele que cria o pensador, e não o contrário. Acompanhe isso. É fundamental nós termos essa compreensão. Uma vez que isso fique claro para você, você irá compreender claramente, porque quando deita para dormir e os pensamentos estão ali, e você não consegue expulsar os pensamentos. Você não consegue porque você, como o pensador, não é o responsável por esses pensamentos. Esses pensamentos estão criando a ilusão de uma identidade ali, que é o pensador, acreditando que pode se livrar dos pensamentos. E o que de fato não é real. Nós não nos livramos dos pensamentos quando desejamos. Nem temos os pensamentos quando nós desejamos. O pensamento ele tem um movimento automático, mecânico, cerebral, dentro de cada um de nós. E não existe esse pensador. Há somente uma ilusão, a ilusão do pensador, separado do pensamento. É fundamental nós termos essa compreensão se queremos ir além do eu, do ego, desse mim, deste centro ilusório, em torno do qual a vida parece estar acontecendo. Isso é algo completamente falso. Tomar ciência do movimento do pensamento é por fim a essa condição de passado, presente, aqui, nesse instante. Isso termina com esses quadros internos de aflições criadas pelo pensamento. Agora me conte uma coisa. Quais são as aflições internas em você que não são criadas pelo pensamento? Todas essas aflições que temos, toda forma de sofrimento interno que trazemos, que se reflete na vida. Então, a nossa vida é uma vida em sofrimento. E esse sofrimento ele tem por base, por elemento principal, o movimento do pensamento, que é esse movimento do qual não temos ciência dele presente. Reparem que coisa interessante nós temos aqui. Veja, estamos com você investigando isso. É necessário, escute, ter uma aproximação desse assunto. Tudo aquilo que aqui abordamos nesse canal é algo que você pode constatar. Não se trata de crenças, de ideias, de conceitos. Não tem nada de filosófico nisso aqui. Uma observação direta, um estudar a si mesmo, um olhar direto para todo esse processo dentro de você, de como você funciona, irá lhe mostrar claramente que nada disso aqui é teórico.
é conceitual? É passivo da crença? É algo constatável, verificável, perceptível? Quando você estuda a si mesmo. Portanto, é importante aqui você ter uma aproximação que é esta aproximação daquele que quer de verdade olhar para isso. Você não pode olhar para isso a partir de ideias, de conceitos, de crenças, de opiniões. Você não pode se aproximar de um assunto como esse sem um olhar direto para isso que está aqui, tendo por base apenas o seu julgamento, a sua avaliação. É necessário termos uma aproximação com uma mente livre, sem preconceito. Precisamos ter uma mente livre de toda e qualquer forma de avaliação, conceito, julgamento ou preconceito. Olhar de perto isso. Perceber a verdade dentro de si mesmo, constatando que não existe tal coisa como alguém aqui pensando. É só o pensamento que surge. Observem a importância disso. A ideia de um pensador por trás do pensamento é um condicionamento de cultura. O pensamento ele está buscando uma continuidade, uma perpetuação. Ele está dentro de um movimento de tempo que ele está produzindo. Ele idealiza o amanhã. Ele se lembra do passado. É um movimento do próprio pensamento. Mas esse movimento é um movimento que traz uma sensação. Essa sensação é a sensação de um pensador. Tudo isso é realizado pelo pensamento, na busca da continuidade desse mim, desse eu, desse ego. Aqui nesse trabalho estamos falando com você do despertar da consciência. Quando ao despertar desta consciência, você sai desse movimento do pensador com o seu pensamento. Você sai desse movimento, desse alguém, onde todo tipo de complicações, conflitos, contradições e sofrimento está presente. Porque o sentido do eu, do ego, desde que se sustenta nessa continuidade, passado, presente e futuro, não está mais presente. Veja o que estamos dizendo para você. Sua natureza real não é a natureza do pensador. Não é a natureza do pensamento. É a natureza da real consciência. A real consciência é aquela que tem a liberdade de se manter livre de tudo aquilo que é parte deste sonho, dentro desse movimento conhecido, do qual o pensamento faz parte. Então, o que é o despertar da consciência? A relação do despertar da consciência e meditação. É porque a verdade da meditação revela a verdade deste ser, de sua natureza real, que é esta verdadeira consciência. Assim, a expressão despertar da consciência
Aqui se trata do despertar de sua natureza essencial. Livre desse movimento, que é o movimento de continuidade no tempo. Repare, é um tempo construído pelo pensamento, onde tem o passado, o presente e o futuro. É o fim desse tempo, é o fim desse movimento de continuidade. Portanto, isso é o fim do eu. Uma resposta a esse dado momento, a partir desse espaço novo, real, que é a verdade do seu ser, que é a consciência, significa atender esse momento sem o modelo de pensamento, como nós conhecemos, como nós fomos educados, condicionados, padronizados para viver. Tudo isso é o que faz parte desse condicionamento psicológico dentro da humanidade. Então, o ser humano, ele vive dentro desta condição, onde há esse sentido de separação. A sensação de ser alguém na vida é alguém separado da vida. Ser alguém separado do outro. Ser alguém separado da experiência. Isso está presente nesse sentido do eu, do ego, que é esse pensador. Algo que o pensamento está sustentando. Eu me refiro a esse modelo de pensamento condicionado, onde todas as experiências ficam a serviço deste centro. Reparem, eu tenho chamado de centro. Nós temos a vida acontecendo. E temos um centro, onde aparentemente, na aparência, a vida está acontecendo para esse centro. Esse centro é totalmente falso. A sensação de que você está vivo é como se a vida estivesse acontecendo para você. Então você é esse centro e a vida está acontecendo para você. Notem a ilusão disso. A realidade é a vida. E este sentido desse eu vivo é só um pensamento. Com base nesse pensamento, há esse centro ilusório, acreditando resolver, controlar, escolher, decidir. Nesse contato com a vida em separação, nesta dualidade, eu e a vida. Assim tem eu e o outro. Eu e o pensamento, eu e a emoção, eu e a sensação, eu e minha casa, eu e os meus móveis, eu e a minha vida, eu e a minha saúde, eu e o meu corpo. Esse eu é um pensamento. Esse pensamento criou esse centro ilusório, este eu, que ele chama de pensador, de realizador, daquele que sente, daquele que faz. Aqui estamos dizendo para você que estamos diante de uma ilusão, a ilusão de um eu separado. Observe, a compreensão disso é a visão da verdade.
da Advaita Vedanta. Na última parte dos Vedas, você tem lá a Vedanta. E na última parte dos Vedas é tratado a respeito do fim da ilusão, desta ignorância, do fim dessa visão equivocada, ignorante deste eu, que é o pensamento. Então se trata do fim do pensamento. Então estamos diante do despertar da consciência. Essa é a verdade do despertar espiritual. O florescer de sua natureza divina, de sua natureza real, desta verdade de Deus. Se isso está presente, nós temos o fim do tempo. Percebam a beleza disso. Se temos o fim do tempo, nós temos o fim para o sofrimento. Uma vez que o sofrimento ele se estabelece nesse sentido de separação, de dualidade. A vida ela está acontecendo, mas não está acontecendo para esse mim, para esse eu, para esse ego. Não existe tal coisa como alguém presente na vida. É a vida acontecendo. Sem esse eu que se separa. Esta é a verdade da não dualidade. Desse seu natural estado de ser. Nesse grande jogo divino. Neste grande sonho de Deus. Como temos chamado aqui. O ponto é que você está aqui para a constatação disso, para a realização disso, para o fim desta particular vida, onde existe esse centro com experiências particulares. Compreendamos isso aqui juntos. As experiências estão acontecendo, mas não há mais esse centro. Então isso perde a importância do registro. Seu cérebro agora, nesse corpo, trabalha de uma forma perfeita, equilibrada, sã, livre, sem toda essa complicação de desordem cerebral, de pensamento, de emoção, de sensação, de percepção. Porque não há mais esse modelo de registro. Porque esse centro ilusório, que é o ego, não está mais presente. Aqui nesses encontros, estamos trabalhando isso com você. E também em nosso outro canal. Depois você dá uma olhadinha. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você conhecer também o nosso outro canal. Tomar ciência da realidade desse instante é estar livre da ilusão de alguém nesse momento. Então, nós temos a vida que é a revelação do momento. A cada instante, um novo experimentar. Porque agora a experiência, se ela não tem mais um centro, não há mais um experimentador. Se não há mais um experimentador, essa experiência é só o experimentar, é a vida.
Temos a presença da felicidade, da liberdade, da inteligência. Sua natureza divina é a vida. Não há separação entre aquilo que é você e a vida acontecendo. Isso é o fim para a morte. Não há morte, porque não há tempo. A morte está acontecendo momento a momento. Mas isso que ocorre momento a momento é a vida. Há essa morte para essa continuidade. Há essa morte para essa perpetuação. Há essa morte para esse movimento do pensamento. Ele perdeu a importância. Esse pensamento psicológico que se mantém na continuidade desta vida ilusória do vir a ser, do alcançar, do obter, também do se livrar, do afastar, conseguir coisas e se livrar de coisas. Toda essa ideia de futuro desapareceu. Aqui, nesse instante. Esse é o fim da continuidade desta vida psicológica do eu, do ego. Então, o contato com a vida nesse momento é a ciência de estar compreendendo o que é o fim do passado, a morte do passado. Então, cada momento é único, cada instante é esse momento de plena vida, onde tudo se completa, ou seja, tudo termina. É nesse sentido que nós aqui compreendemos esta questão do fim desse mundo psicológico, do fim para esta coisa chamada morte. É necessário ter uma aproximação da realidade do seu ser para esta compreensão direta do que é a vida, livre do tempo, livre do vir a ser, livre do deixar de ser. Então, estamos falando de uma vida que é atemporal, de uma realidade fora do conhecido para cada um de nós, tomando ciência de que esse mim, esse eu, esse nós, aqui não é agora outra coisa, senão esta própria realidade divina. Esse eu, esse mim, esse nós desapareceu? Veja, é algo fascinante a visão da verdade, porque estamos fazendo uso aqui de expressões de uma forma bem paradoxal, mas estamos sinalizando para algo fora do conhecido, fora do tempo, fora da ideia, fora do pensamento. É isso que estamos abordando aqui com você. Estamos trabalhando isso aqui com você. Nós temos também encontros online para aprofundar isso juntos. Eles ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, juntos, através de perguntas e respostas. Podemos explorar isso, tomar ciência disso, desta clara visão da verdade daquilo que somos. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você,
Aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é olhar para o movimento do pensamento? Ao olhar para o movimento do pensamento, você se torna ciente da ilusão do observador. Eu chamo de observador a ilusão de que você é alguém que pensa.